Quero trazer esse assunto agora. As imagens são fortes e reveladoras. Câmeras de segurança registraram todos os detalhes de um acidente que aconteceu na cidade industrial de Curitiba. Veja que um carro invadiu a contramão e bateu em um motociclista que trabalhava. Todos os passageiros e o motorista fugiram do local do acidente sem prestar socorro. Põe a reportagem no ar. 10 horas da noite, o carro seguia pela rua João Bétega. Saiu lá da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na cidade industrial de Curitiba. Bem neste ponto, o motorista, segundo testemunhas, acessou a contramão. Do outro lado, olha só o que ele fez com a motocicleta. Os dois veículos bateram de frente. O motociclista teve ferimentos graves em um dos pés e foi levado ao Hospital do Trabalhador. Ele tem 24 anos. Aqui no carro, os dois airbags foram acionados. O que chama a atenção é que logo depois da colisão, apesar de ter provocado o acidente, o motorista saiu a pé e até o momento não foi encontrado. O Juan é um dos moradores e testemunhou esse acidente aqui, toda essa movimentação, né, Juan? O motorista fugiu, nem prestou socorro. Fugiu, pegou, saiu, o cara deitado no chão, olhou e saiu correndo. O pessoal tentou segurá-lo, foram atrás dele? Pior que não. Pior que a gente foi as primeiras vezes, nós moramos na esquina ali, tudo. Nós só viu eles correndo, ficaram 3 pessoas aqui, as 3 pessoas que estavam no carro, mas o motorista mesmo saiu correndo, daí a gente que prestou socorro mesmo. A nossa equipe teve acesso às imagens de câmeras de segurança e elas comprovam a versão de moradores da cidade industrial de Curitiba. Repare que o carro está sim na contramão, provoca o acidente e bate de frente com a moto. O piloto é jogado por mais de 50 metros. Ele fica caído. O carro ainda tem um princípio de incêndio no motor. Também tivemos acesso à continuação do vídeo. O motorista, que usa boné branco, desce do carro ao lado de 3 passageiros. Ele olha para a vítima e, de repente, corre na direção do contorno sul. Os passageiros também foram embora. A suspeita é que o motorista fugiu porque estaria embriagado. Testemunhas disseram que os ocupantes do carro seguravam copos com bebidas alcoólicas. O cara trabalhando aí, né? O rapaz alcoolizado, jogou o copo aqui, saiu correndo pra lá. Aí tinha mais uns acompanhantes dele do carro, daí foram embora. Falaram que não tinha nada a ver com a acidente. Tinha mais gente, então? Tinha. Olha, gente, é triste, observando bem nas imagens, que quando o carro chega na contramão, o motociclista, ele ainda tenta desviar. Ele ainda esboça ali uma reação, tentando virar o guidão da moto, né? Tentando dar uma desviada, mas não dá mais tempo, porque ele foi surpreendido pelo carro que entrou na contramão. Deixa eu falar com o Nader Kalil ao vivo, ele está no local do acidente agora, conversa conosco. Nader Kalil, boa tarde para você. Vamos primeiro falar da vida, já tem aí uma notícia de como é que está esse motociclista? Então, Jason, nossa equipe de produção está tentando confirmar se o motociclista, realmente um rapaz de 24 anos, era a pessoa que era proprietária da motocicleta. Porque muitas vezes as pessoas, elas compram motos ou usam motos emprestadas e o nome pode não ser o mesmo que deu a entrada no hospital. Então, na sequência do Balanço Geral, nós já vamos trazer todas as informações para você do estado de saúde do motociclista que foi socorrido em estado grave. Você falava aqui da situação, porque é o seguinte, aqui na João Bétega, e você conhece muito bem, você detalhou muito bem. Ali fica a Juscelino Kubitschek. O motorista que seguia no contorno acabou adentrando à direita aqui na João Bétega. E aqui nesse trecho, o lado que sai da Juscelino Kubitschek em direção ao bairro é de apenas uma pista. Eu vou pedir para o Emerson Guidolin virar para o outro lado a câmera para que você possa entender. Já desse outro lado, no sentido do bairro em direção ao contorno, a Juscelino Kubitschek, são 2 faixas. Nesse ponto, há uma sinalização no asfalto que indica que a partir daqui, os motoristas que permanecem nessa faixa vão entrar à esquerda. Esse é o ponto exato. Em cima, se você olhar as imagens, onde o acidente aconteceu. O motorista fez como essa carreta. Entrou na Avenida João Bétega,
sentido bairro. Só que ao invés dele se manter do lado direito da pista, não foi o que ele aconteceu. Exatamente nesse ponto, a gente percebe que o motorista avança a sinalização que divide as pistas. Ele percebe que está na contramão. Talvez distraído, não estava atento, ainda não se sabe, com o celular na mão ou bebida. Ao perceber a chegada da motocicleta de frente com ele, na imagem é possível perceber que ele joga o carro para a direita. Só que aí não dá mais tempo. Ele acaba atingindo o motociclista exatamente nesse ponto, há marcas aqui no asfalto, e para lá na frente. Só depois é que eles vão embora. Jasson. Ô, Nader, eu quero saber o seguinte, já falamos da vida, você já explicou como é que foi essa situação, tivemos aí o caso do motorista Fujão e todos os passageiros que estavam nesse carro, a polícia já sabe quem são essas pessoas, quem é esse motorista Fujão ou não? Pois é, Jasson, essa é a pergunta que os policiais estão fazendo hoje na Delegacia de Delitos de Trânsito. A identificação do proprietário do carro, já que o veículo ficou aqui. O motorista, o que está de boné branco, e que o Marcelo detalhou muito bem, e que sai disfarçadamente, segue aqui, ó, em direção ao contorno, vem pela calçada, tranquilamente, e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, do outro lado, as outras 3 pessoas, as 2 jovens e o rapaz que joga o copo, e que você detalhou, joga o copo que estava na mão. Fora, eles vão em direção ao bairro, ou seja, 3 vão para um lado, o motorista vai para o outro e foge sem socorrer o motociclista. Equipes de investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito estão em busca da identificação desse rapaz, porque mesmo tendo fugido aqui do local, ele vai responder e a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui no Balanço Geral. Pois é, aí é o seguinte, Nader, deixa eu conversar aqui. Você que estava dentro desse carro, você que estava dirigindo esse carro, você que desceu do carro, chegou a olhar para o motociclista, você consegue pensar hoje com mais tranquilidade o que foi que aconteceu? Saindo do calor do fato, presta atenção ali, ó, aqui tem um homem, aqui tem um ser humano, tá vendo? Olha, é um ser humano, que nesse momento já nem sabe mais o que está acontecendo com ele. Esta pessoa foi largada ali na João Bétega. Você que estava dentro desse carro, se você quiser conversar comigo aqui no Balanço Geral, contar por que você foi embora, qual o motivo que deixou o carro, por que saiu da cena do acidente. Nós estamos aqui, porque as câmeras, elas são, as imagens dessa câmera, elas são muito claras. Quem conhece as pessoas que estavam dentro desse carro, vão conseguir identificar. Eu não sei quem são. Eu não sei, esse é um trabalho da polícia. Mas, talvez passado esse momento do flagrante, talvez passado esse momento do calor do fato, do calor da emoção, a pessoa coloque a mão na consciência e fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu posso fazer para corrigir essa situação? De onde essas pessoas vinham? Para onde elas iam? O que elas fazem? Quem elas são? O espaço do Balanço Geral está aberto para você. Está aberto para você. Para você ligar, para você falar. Se quiser falar de costas, não tem problema. Se não quiser aparecer, mas se quiser falar, contar o que aconteceu, nós estamos aqui para te ouvir. A polícia precisa saber. A família desse trabalhador precisa saber. A gente tem que parar de achar que pode fazer esse tipo de situação, se envolver nesse tipo de situação e simplesmente largar um ser humano, uma pessoa, uma vida largada numa estrada. Está na hora de assumir as responsabilidades. Quase 10 da noite. As pessoas descem do carro com um copo na mão. Não se sabe se era uma bebida alcoólica ou não era, mas tudo leva a crer que algo não estava certo. Senão as pessoas não teriam deixado o local do acidente. Doutora Márcia Marcondes, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Jasson. Pois é, essas pessoas não deveriam ter deixado efetivamente o local, principalmente o condutor deveria ter assumido a responsabilidade dele naquele momento, mas não sabemos, como você já falou, né? Não sabemos se existia esse envolvimento com bebida alcoólica, embora exista essa possibilidade, por terem sido visto copos e outras coisas, né? Mas mais um ato de responsabilidade, né? Em que não só da causa ao acidente, porque ele
transpõe para a contramão, né? Como também, logo após o fato, a hora que ele vê que existem algumas pessoas por ali, ele simplesmente abandona o local, deixando a própria sorte a situação. Mas o veículo estava lá, o veículo ele é identificado, identifica-se o proprietário. Se não for o próprio condutor, ele vai informar com quem estava o veículo dele, né? Além do motorista, doutora Márcia, essas pessoas também podem ser enquadradas? Elas também deixaram de prestar socorro. Então, elas podem ser cúmplices do motorista? Não no acidente, mas na não prestação de socorro. Aí sim pode ser Omissão de responsabilidade. socorro, Exatamente. Na omissão de socorro. Elas poderão ser responsabilizadas sim pelo fato de terem deixado o local onde elas participaram de alguma forma do acidente, até para prestar informações, né?